Então, nós vamos falar nesse tema, né? A unidade da divindade. Né? Eu busquei e eu trouxe esboço, que é a nossa obrigação, né? Como mensageiros do Senhor, trazer o esboço. Mas Deus vai agir como Ele quer, tá bom? Eu vou dar liberdade para o Espírito Santo de Deus agir como Ele quer. O esboço está aqui. Se Ele quiser me deixar aqui dentro, Ele vai deixar. Se Ele quiser me levar para outro caminho, Ele vai levar. Agora, no momento, eu sou porta-voz dEle. Sou porta-voz do Senhor. Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João. A paz do Senhor para os irmãos que estão aí, os internautas do Senhor, que vai ouvir a palavra. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 22 e 23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Amém? Só até aqui. Então, irmãos, o nosso tema, como eu falei, né, é construindo em unidade. E o que significa unidade? Eu coloquei aqui, porque eu não gravo nada, né? Eu estou que nem João. Estou velhinha. E João não podia guardar nada na memória, porque ele estava assim que nem eu. Escreve, João. Escreve o que eu estou te notificando. Escreve o que você está vendo. Escreve o que vai acontecer. Eu estou que nem João, certo? Então, eu fui buscar o significado explicado, né? De comunhão. Comunhão não é fácil. Só se Deus estiver em nós. E nós estivermos nele. Então, o significado de comunhão, harmonia. Harmonia no modo de sentir, pensar, agir, identificação, nossos ideais estão em comunhão. Ação ou afeito. Ação é o efeito de comungar, de desenvolver algo em conjunto. Comunidade, qualidade do que expressa união, ligação, compartilhamento. Isso significa comunhão. Compartilhamento, estar junto, fazer tudo junto na obra de Deus. Isso é comunhão. Pois bem, como eu disse, eu trouxe o esboço, vou usar ele. Aí, no decorrer, Jesus vai fazendo como Ele quer. Eu sei que eu estou aqui na mão do papai, certo? Então, introdução, vamos dar uma introdução para esse tema, que é construindo em unidade. Eu estava ali pensando, construindo em unidade. Eu já vou entrar aqui. Pensa bem, na nossa casa, filhos, marido, tudo são diferentes. Você já percebeu que a família de Jesus Cristo, ela é grande. E cada um tem um pensamento. Cada um quer uma coisa. Cada um é diferente. E nós precisamos verdadeiramente do Espírito Santo de Deus nos direcionando para que nós venhamos viver em união, em comunhão. Então nós temos que pedir o que? Ajuda do Espírito Santo. Porque nós ainda somos muito imperfeitos. E a perfeição em nós só vai acontecer quando Jesus voltar. Então eu tenho que conviver com você, você conviver comigo, com meus defeitos, com minhas qualidades, certo? E a gente tentar viver em união, em comunhão uns com os outros. E o mais interessante, irmãos,
eu estava meditando nessa palavra. O mais interessante é que nós conseguimos, com a ajuda do Espírito Santo, mesmo com nossas diferenças, mesmo eu querendo uma coisa, às vezes a Carol quer outra, mas se nós tiver humildade, nós vamos conseguir sim. Vocês pensam que os discípulos de Jesus eram diferentes de nós? Nanina, não. Eles tinham suas desconcordâncias. Tinha ou não tinha? Eles não eram perfeitos. E haja paciência para lidar com Pedro. Não era fácil. Mas Jesus e os discípulos conviviam com Pedro. Pedro não era fácil. Eu também não sou fácil. Nós não somos fáceis de lidar uns com os outros. Mas a ordem de Jesus é que nós venhamos viver em comunhão. Mesmo com nossas diferenças. Porque ninguém é igual a ninguém. E aí no meio da família, da nossa família, cada um é diferente, não é, Lila? Cada um tem um pensamento diferente, age diferente. Mas nós não suportamos? Não convivemos juntos? Não amamos? Assim é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus é uma família. E que família grande. Que o Senhor mostrou para mim nesta manhã que Ele está derramando amor em nossos corações, para nós suportar uns aos outros em amor. Pois bem, esse texto sagrado revela um ponto muito alto da oração sacerdotal de Jesus. Por que sacerdotal de Jesus? Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno. E na terra ele exerceu, orando por mim, que já nem existia, orando por você, que não estava na época, mas está aqui hoje. Ele já sabia que você estaria aqui hoje. E ele orou pelos seus discípulos, orou por mim e orou por vocês. Então essa é uma oração sacerdotal, né? De Jesus. Olha aí que coisa linda. Jesus ora para que a mesma unidade que existe na Santíssima Trindade seja manifesta na vida dos seus discípulos. A unidade da divindade é modelo da verdadeira unidade cristã, ou seja, a união de Cristo com o Pai é o modelo que nós temos que exercer, que nós temos que ter para sermos unidos. Olhamos para Jesus, olhamos para Deus, olhamos para a igreja e começamos a pedir: Senhor, assim como o Senhor uniu com teu Pai, o Pai com o Senhor, nos ajuda a unir com a igreja. Esse é o desejo de Jesus, por isso que Ele fez essa oração, a oração sacerdotal. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Era Jesus orando para que nós sejamos um, como Ele, o Pai, é um. Unido, unidade, comungar, comunhão. E eu estava meditando essa palavra, e é gostoso quando você é chamado para ministrar uma palavra dessa. Eu vou explicar por quê. Porque ela vai trazer, ela vai te cobrar, ela vai te falar, ela vai te corrigir. E eu falei: Jesus, será que eu estou vivendo essa união? Tenha misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda. E eu creio que foi porque é assim, irmãos. Quando você está ministrando, a palavra, ela está te cortando, ela está te cobrando. E eu falei assim: meu Deus, como nós vamos viver pregar uma coisa que nós não vivemos? Nos ajuda a viver aquilo que pregamos. Porque se nós não vivermos aquilo que pregamos, não vai surgir efeito. E que nessa manhã o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o mundo possa olhar em mim, que o mundo possa olhar em você e ver Cristo em você, Cristo em mim.
E só vai ver Cristo em mim, Cristo em você, se nós estivermos nessa união, porque aí Cristo está em nós. Se o mundo conseguir ver em mim luz, se o mundo conseguir ver em você, igreja, luz, Jesus está em você, está em mim. Quando você chega, incomoda as trevas, onde você está, é sinal de que você está unido com o Pai, com o Filho. Se nós não incomodamos, alguma coisa está acontecendo. Precisamos incomodar o inferno. Então que nesta manhã, eu creio que foi por isso que Deus mostrou para mim, Ele derramando o amor sobre nós. Para nós fazermos tudo em comunhão. Comungar mesmo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós somos um espelho para o mundo. O mundo vê em nós Cristo. Mas para o mundo vê em mim, vê em você Cristo. Nós temos que viver o Evangelho de Jesus Cristo. Não apenas ser leitores, ouvintes, mas praticante. E praticar não é fácil. É muito fácil eu chegar aqui e pregar, você tem que amar. Você tem que viver o amor. Mas será que eu, Adélia, estou vivendo o amor? É fácil. Falar é fácil. Ouvir também é fácil. Praticar não é fácil. Só com a ajuda de Jesus Cristo. Mas Ele está aqui nesta manhã para nos ajudar a viver esse evangelho genuíno de Jesus Cristo. Então esse era o desejo, né? Eu estava hoje de manhã, depois eu vou chegar nessa mensagem que eu quero falar com você. Olha o desejo. Jesus ora para que a mesma unidade dele, que existe na Santíssima Trindade, seja manifesta na vida dos seus discípulos. Olha que coisa linda, irmãos. Então nós vamos falar sobre as 7 unidades elementares do cristianismo. As 7 unidades elementares do cristianismo. Então, a unidade da Trindade mostra para nós que nós temos que nos unir. Mostra para nós. A unidade elementar do cristianismo é constituída de 7 elementos fundamentais. Então, a unidade elementar do cristianismo que vivemos é constituída de 7 elementos fundamentais. Primeiro, um só corpo. Nós somos um só corpo. Jesus é a cabeça da igreja. Somos membros uns dos outros. Certo? Jesus é a cabeça. Ele direciona a igreja dele como cabeça. Então nós somos o que, igreja? Agora, segundo, um só Espírito, uma só esperança. Essas são as 7 unidades elementares do cristianismo. Olha aí, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Efésios 4, do 4 ao 6. Olha aí. Se nós exercermos essa fé, vivemos arraigados nesse Deus, nós vamos conseguir, irmãos, em nome de Jesus. Sepac, eu e você, nós vamos conseguir viver em união, em nome de Jesus. Nós vamos conseguir olhar olho no olho, sem desviar. Sabe por quê? Porque Deus derramou o amor nessa manhã em nossos corações. Ele multiplicou, irmãos. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui diferente. Eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente. Você crê? Porque eu creio. Então, eu busquei com carinho. Eu falei, Jesus, eu não entendo muito sobre isso, mas eu vou buscar. E o Senhor está nos dando nessa manhã. Guarda no seu coração.
Quer ver um exemplo na terra de unidade, trabalhando em unidade, em comunhão, comungando? A Bíblia diz que, vou sair daqui um pouquinho, tá? A Bíblia diz que Moisés, quando ele estava conduzindo o povo, ele saiu do Egito. A Bíblia nos relata que quando ele sai, os inimigos, quando ele chega, ele vai conduzindo o povo. Os inimigos, veja bem, eles eram escravos, não tinha espada, não tinha nada para lutar. Não tinha nada. Mas eles saíram em união. E aí, quando eles vão na sua trajetória, os amalequitas vêm para lutar contra Israel. A Bíblia vai nos dizer, olha o que é a união. Quando nós unimos, a força vem, a coragem vem, porque diz que uma corda de 3 dobras é difícil de arrebentar, né? A coragem vem. E aqui o que aconteceu? Moisés chama Josué. Josué não era guerreiro. Os escravos que saíram do Egito não eram guerreiros. Mas olha só o exemplo de união para nós hoje. Para nós vencer nossas guerras, nossas batalhas. Nós vamos citar esse exemplo de união. A Bíblia diz que Moisés chama Josué. E diz para Josué, Josué, reúne o povo. Porque nós vamos entrar em luta. Reúne o povo. Então chama o povo para se unirem. E nós vamos agora para a guerra. Só Josué, que você vai ficar aqui. Eu vou subir para o outeiro. Eu, Arão e Ur. E vamos para cima orar, buscar a Deus. União na guerra e união na oração. Olha que forte, né? União na guerra e união na oração. Eita glória. Quando você está em batalha, eu estou aqui na intercessão orando por você. Quando você está em guerra, eu estou aqui na intercessão orando por você. Não me importa quem você é, não me importa o que você fez para mim ou o que deixou de fazer. A minha obrigação como intercessora, como mulher de Deus, é estar orando por você. Você está em guerra e eu estou na batalha espiritual por você. Então, Josué começa a lutar contra os amalequitas. E quando Josué começa a lutar, a Bíblia diz que quando Moisés levantava as mãos, os amalequitas perdia. Quando ele abaixava as mãos, Israel já estava perdendo. Mas a Bíblia diz que Deus deu estratégia na guerra. Porque eles estavam o quê? Unidos. Trabalhando unidos, em comunhão. Já pensou? Eles eram escravos, gente, não sabiam o que era lutar. Os amalequitas não, eram guerreiros, já sabiam lutar. Mas Deus estava com eles na união deles. Na comunhão deles, Deus estava pelejando por eles. E se nós nos unirmos também em comunhão, em união, em tudo, irmão, na obra, fazendo a obra do Senhor, Deus vai nos ajudar também. E as portas do inferno não vai prevalecer nem contra mim, nem contra você. E aí, a Bíblia diz que chegou um momento que as mãos de Moisés eram pesadas. Muito pesada. Começou a doer. Ninguém aguenta ficar com as mãos levantadas o tempo todo. Mas aí vem 2 homens. Arão e Ur. Moisés senta numa pedra. E eles vêm e sustenta. Arão e Ur sustenta as mãos de Moisés. Eles seguram até terminar a batalha. O que é que Deus está dizendo para nós? Eu deixei aqui, falei, irmão, eu trouxe o esboço, olha aí. Eu trouxe o esboço, mas Deus já me levou para outro caminho. O que é que Deus está falando para nós, pastora Carol? Sustenta a mão uns dos outros, porque eu vou dar força, eu vou ajudar, eu vou conduzir, eu vou restaurar, eu vou levantar, eu vou fazer uma obra. E ali,
Oh, glória. Depois que Moisés ficou com as mãos levantadas o tempo todo, Arão e Hur segurando as mãos de Moisés, eles ganharam a batalha. Eles ganharam a peleja, irmãos. E nós só vamos vencer se eu segurar a mão de você e você segurar minhas mãos. De que maneira, missionária? Na oração, ajudando, contribuindo, abraçando. E aí nós vamos conseguir vencer. Aí pronto, os amalequitas perderam. Israel ganhou, porque o mal não prevalece por muito tempo com a igreja de Cristo. E a Bíblia diz que os amalequitas perderam. Israel ganhou a guerra, ganhou a batalha. E o que acontece? Moisés, ele levanta as mãos e diz: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor fez eu levantar a bandeira da vitória. Glória. Glória. Deus está falando conosco que as portas do inferno não prevalecem contra nós. Unidos. Um dia o Senhor falou que de manhã, quando vocês se unem, Satanás perde as forças. É o maior prazer dele, é ver eu desunida com os irmãos desunidos comigo. Mas isso não vai acontecer. Porque nós vamos nos unir. Nós vamos enfrentar. Na oração, na comunhão, no partir do pão, em tudo. Nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Pois bem, é tanta coisa para falar maravilhosa que Deus dá para nós. Vamos falar um pouquinho da unidade maravilhosa. Só que eu vou dando os textos, vocês vão anotando, porque não tem como eu falar sobre todos os textos. Não tem como eu explanar tudo aqui, que é muita coisa. Pois bem, unidade maravilhosa. Nós somos um em nosso relacionamento com Deus. Unidade maravilhosa. É a melhor unidade que tem. É um com Deus. Você é um com Deus. Você caminha com Ele. Você é unido com Ele. E se não é, vai ser hoje. Em nome de Jesus. Porque a palavra vai tocar que nós temos que ser unidos com Deus. Olha aí. Vamos lá. Primeiro. Segundo. Um em Cristo. Deixa eu falar o texto para você, se você quiser anotar. Nós somos um em nosso relacionamento com Deus. Mateus 6, 9, 23, 9. Segundo. Um em Cristo. Gálatas 3, 28. Romanos 12, 5. 1 Coríntios 10, 17. Terceiro. Um em nossos relacionamentos com o Espírito Santo. Nós somos um. Olha que coisa linda. Em nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Ou seja, estamos unidos com o Espírito Santo. Temos relacionamento com o Espírito Santo. Falamos com o Espírito Santo. Bom, quarto. Um no serviço para o Senhor. Vamos lá. Um no serviço para o Senhor está em Mateus 23, 8. 1 Coríntios 3, 8, 9. Somos um no serviço para com o Senhor. Ou seja, estamos unidos. Ainda que o inimigo queira desunir. Ainda que o inimigo queira jogar eu para lá, você para cá. Mas o Espírito que habita em nós, Ele vai nos unir. E nós vamos ser um com Cristo na obra de Deus. Nós vamos nos unir em o nome de Jesus. Vamos trabalhar juntos, sim. Vamos esforçar para estar juntos, sim. Porque somos um com Deus e nós somos unidos em Cristo Jesus. Agora, quinto, eu falei de Mateus 28, Mateus 23, 8, 1 Coríntios 3, 8, 9, porque tem alguém anotando, né? Quinto,
um no alvo comum. Nós somos um no alvo comum. Qual o nosso alvo? Cristo. Qual o nosso alvo? Salvação. Qual o nosso alvo? Almas, ganhar almas, povoar o céu para Cristo. Será que os irmãos estão entendendo bem a mensagem? Pois bem, sexto. Do quinto eu não falei, né? O capítulo e o versículo. Um no alvo comum. Filipenses 1, 27. 2, do 1 ao 2. Sexto. Um nos sentimentos uns com os outros. 1 Pedro 3, 8. Gálatas 6, 2. Um nos sentimentos, um com os outros. Ou seja, eu tenho o sentimento que Jesus tem. Que Jesus, se eu não tiver, Jesus vai me dar hoje. E vai dar para você também. O mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, tem que haver em mim por você e você por mim. O sentimento de Jesus foi tão forte para comigo e para com você, que Ele deu a vida por nós. E se eu não tiver esse sentimento, e eu tenho que pedir para Jesus, se nós não tivermos esse sentimento, que houve em Cristo Jesus pela igreja, hoje nós temos que pedir: Jesus, eu quero ter esse sentimento, eu quero amar a igreja, eu quero amar o teu povo, Jesus. E não é fácil. Eu sei que não é fácil. Porque muitas vezes nós vamos olhar, não para as qualidades, para os defeitos. Sim ou não? Há muitas qualidades em cada um que está aqui. Mas quando eu pisar no calo de alguém, alguém não vai conseguir mais ver as minhas qualidades. Vai ver os meus defeitos. Mas nesta manhã, o Senhor vai mudar isso em nossa vida. E nós vamos ver mais as qualidades do que os defeitos. Glória a Deus. E quando nós vemos a qualidade e não os defeitos, aí nós passamos a amar o irmão como ele é. Da maneira que ele é. Mas que Jesus venha nos sarar nessa área, nesta manhã. Missionário, eu sou curado nessa área. Então, receba mais cura. Mais aperfeiçoamento em Cristo. Seja tu aperfeiçoado mais ainda. Já que você é sarado nessa área. Vocês estão entendendo a mensagem? Deus está nos instruindo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então vamos mais um pouquinho aqui. Outro exemplo de unidade. Eliseu. Eliseu é um exemplo de unidade. Mas com o pai. Esse exemplo de unidade foi com o pai. A Bíblia diz que Eliseu estava lá no lugar e ele começou a revelar o segredo do rei da Síria para o rei de Israel. Tudo que o rei da Síria planejava na sua câmara lá escondido, Deus revelava para Eliseu, Eliseu revelava para o rei de Israel. E aí, ele forjava lá os laços, as guerras, ele forjava tudo escondido, para que Israel caísse na cilada. Mas só que Israel desviava. Por quê? Porque o profeta de Deus já tinha avisado. Aí toda vez que eles montavam a emboscada, irmão, é bom caminhar com Deus. Satanás monta emboscada para nós e nós não caímos nas emboscadas do diabo. Toda vez que o rei da Síria montava uma emboscada, Israel se livrava da emboscada. Aí o rei da Síria chama os homens. Espera ainda, quem é que você está nos traindo? Alguma coisa está acontecendo. Porque toda vez que eu quero pegar Israel na armadilha, eu não consigo. Então alguém está falando aí os meus projetos, os meus planos.
O Espírito Santo, Ele revela todas as coisas. E nós somos um com Ele. Alguém está contando. Não, meu Senhor. É Eliseu. Tudo que você fala na sua câmara, aqui escondido, Eliseu revela para o rei de Israel. Pois eu vou pegar Eliseu. Vamos. Monta os cavalos aí, monta aí na sua cavalaria e vamos ao encontro dele agora. Vamos matar ele. Mas Eliseu era um com Deus. Deus estava na vida de Eliseu. E não adianta forjar laço para mim, forjar laço para você, porque Deus vai nos defender. Porque estamos em unidade com Ele. Somos um com Ele. E aí, quando eles chegam, Eliseu está ali, tranquilo. E eu não lembro o nome do moço de Eliseu. Quem lembra? Fala para mim aí. Geazi, isso. E Geazi está lá também com Eliseu. Os crentes estão abençoados, tá vendo? Que maravilha. Geazi está lá com Eliseu. Geazi, eu não sei se ele tinha a mesma comunhão que Eliseu tinha com Deus. Eu não sei. Porque ele ficou com medo. Eliseu não. E quando ele vê os soldados do rei da Síria vindo ao encontro dele, ele fica tranquilo. Quem tem união com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, tem tranquilidade, tem paz na hora da guerra, tem paz na hora da perseguição, tem paz na hora da batalha, porque eu sei, general de guerra é quem ganha a minha, a sua batalha, porque temos comunhão com o Pai, e comunhão com o Filho, e comunhão uns com os outros. Veja, missionário, como comunhão com os outros? Eu já tive momento de eu comprar guerra de irmão, comprar guerra de irmã. Mas em que? Na oração. Não com espada, não com lança, mas na oração. Pois bem, ai meu Senhor, Geazi deu um grito: ai meu Senhor, olha o que está aqui, vai nos matar. Olha a tranquilidade do homem que tem comunhão com Deus e é um com Deus. Ele diz assim: mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. Um exemplo de unidade aqui. Sabe, Isaac? O Espírito Santo de Deus estava com Eliseu. E Eliseu tinha convicção. Irmão, o mundo não tem convicção disso. Você é privilegiado. Você é privilegiado. O mundo não tem convicção que Deus está com ele e ele em Deus. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela é convicta que Deus está caminhando com ela, está em unidade com ela. E o que aconteceu? Eu não ia entrar por esse caminho. Eu falei, Carol, eu fiz um esboço aqui, não consigo ir nele. E a Bíblia diz que quando Geazi fica apavorado, Eliseu na sua tranquilidade, porque quem serve a Deus tem tranquilidade na guerra, e ali era guerra. Eliseu diz assim: Pai, Deus, abra os olhos do moço para que veja. Porque ele já estava vendo a glória de Deus. E Geazi estava com os olhos espiritual fechados. E a comunhão do Pai com Eliseu fez com que manifestasse a glória de Deus. Ainda que o inimigo tenta contra a tua vida, ainda que o inimigo venha com guerra com você, a sua comunhão, eita glória, a sua comunhão, a sua intimidade com Deus
faz o inimigo afugentar da sua vida. Faz o inimigo afugentar e os laços forjados dele é destruído. Porque não tem poder sobre mim, sobre você. Se você crê, levanta a mão e diga: eu creio, Jesus. Abra, Senhor, os olhos do moço para que veja. E Deus abriu. A Bíblia diz que quando ele fez essa oração, ele viu carros e cavalos de fogo em volta de Eliseu. Ele viu, irmão, visível assim, ó, carros e cavalos de fogo. A autoridade de Deus está aqui, em quem? Em quem tem comunhão com Ele, com a igreja, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Isso é notório. Isso é notório, irmãos. A igreja de Cristo, por muito falha que ela seja, por muito, ela é diferente. Tem algo diferente. E é o Espírito, é a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Deus. Eu estou sentindo Deus aqui. Alabacamandaiaçubi. Oh Deus. Olha a oração que Eliseu fez: Senhor, cega todos esses. Comunhão com Deus. Um só em Deus. Cega. Eles ficaram todos cegos. Missionária, eu falei que eu ia ficar no tema ali. Não consigo. Deus me leva para outros cantos. Missionária, mas como? Isso não é maldade? O que Eliseu fez? Não. Foi para manifestar a glória de Deus em Samaria. Foi para que os homens vissem a glória de Deus em Samaria. Talvez a guerra que você está passando, tudo que você está passando é para que manifeste a glória de Deus na sua vida, na sua família, e o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, na sua família, na sua casa. Era para glorificar o nome de Jesus. Por quê, missionária? Porque eles foram para prender um homem, mas um homem na comunhão com o Pai, sendo um com o Pai com ele. Aleluia. Meu Deus. Manda sobre nós todo esse poder, essa graça, essa unção. Sim, Senhor. Manda sobre nós, Jesus, sobre a tua igreja. Peraí, vocês não queriam entrar em Samaria? Vocês não queriam pegar o rei de Israel? Tá bom, eu vou conduzir vocês. E a Bíblia diz: um homem só, unido com Cristo, conduziu um exército dentro de Samaria. Eles tinham que ser guiados pelo homem de Deus, irmão. Olha o poder que há em mim. Olha o poder que há em você, quando estamos unidos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Ninguém ganha a guerra em cima de nós, não, irmãos. E ali, ele entra dentro de Samaria. Já pensou? Reflita comigo, vamos aqui. Eu sou Eliseu. Era, se eu conseguisse fazer que nem o pastor, eu ia fazer, mas não consigo. Cada um no seu quadrado. Eu sou Eliseu. Eu estou indo. Vem. Todos cegos, irmão. Todos cegos. Nenhum enxergava nada. Eu vou levar vocês. Vou conduzir. Vamos. Quando entra dentro de Samaria, Eliseu faz uma oração. Não, antes o rei de Israel fala para eles assim, para Eliseu: mata eles, arrebenta eles na espada, mata eles. Eliseu
com o Espírito de Deus dentro dele. O amor estava prevalecendo no coração de Eliseu. E ele diz assim: porventura, rei, eu iria matar eles, a qual são prisioneiros, agora? Não. Faz um banquete, rei. Amor, união, comunhão. Porque quem tem Deus não deseja mal para ninguém. Por isso que eu falei que aquilo foi para manifestar a glória de Deus. Para que eles vissem a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Está entendendo, irmãos? Olha o que acontece. Abre os olhos. Aí sim. Aí o rei obedece Eliseu. Coloca um banquete com pão, com água, Sane. Olha, Sane, para você ver. O amor de Deus. Ô, gente. É forte. Coloca pão. Coloca água. Mata a fome deles. O profeta de Deus. Mata a fome deles. O rei coloca um banquete para o exército do rei da Síria. Irmão, sabe por quê? O amor de Deus, comunhão de Eliseu com Deus. A gente, por muito falho nós somos, nós não conseguimos fazer mal para ninguém. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está dentro de nós. Ele reina dentro de nós. Nós somos casa do Espírito Santo. A pregação ficou para lá. Eu entrei onde Deus quis. O esboço, né? Que eu falei. Eu trouxe o esboço. Não sei se eu vou usar. Não está na pregação, não. E a Bíblia diz. Meu Deus. Esse é para dar glória. Agora a gente não manda dar glória não, mas essa aqui é para dar glória. A Bíblia diz que Eliseu faz a segunda oração. A Bíblia diz que ele fala assim: Senhor, abra os olhos deles para que vejam. E a Bíblia diz que na hora a cegueira saiu do exército do rei da Síria. É para dar glória. É manifestação do poder de Deus. União com Deus. Comunhão com nossos irmãos. Eu sei que o inimigo vai lutar para nós não ter comunhão, irmão. Ele luta todo dia. Mas nós não vamos dar brecha. Hoje nós vamos fechar todas as brechas que o inimigo quer abrir em nós. Na nossa casa, com nossa família, com a igreja do Senhor. E não era isso que eu ia falar, mas foi isso que Deus me deu. Eu trouxe muitas coisas maravilhosas aqui também. E não tem como eu falar outra coisa, a não ser o que Deus colocou no meu coração para falar. Vocês entenderam como o valor da comunhão, nós sendo um só, no Pai, e o Pai conosco, Jesus e o Espírito Santo conosco. Eu acho que eu nem vou mais adiante, não vou mais adiante não. Eu ainda tenho 10 minutos. Vocês querem ouvir mais 10 minutos? É o que eu tenho. E eu vou dar, tá bom? Pois bem, o Senhor, Ele é maravilhoso. Não era nada disso que eu ia pregar. O Senhor está dizendo nessa manhã aqui: eu vou abrir os olhos espirituais da minha igreja. Porque há muitas coisas ocultas que nós não conseguimos ver, se o Senhor não abrir os nossos olhos espirituais. Mas a promessa de Deus para essa igreja aqui hoje é que o Senhor vai abrir os nossos olhos espirituais para aquilo que está oculto e que nós não conseguimos enxergar. Mas a nossa comunhão com o Pai, a nossa comunhão com o Filho, a nossa comunhão com o Espírito Santo vai fazer nós enxergarmos coisa
no mundo espiritual, que nós não conseguimos enxergar.